Você começa o dia toda animada, cheia de energia, motivada e pensa: hoje sim o dia vai ser diferente. Hoje o dia vai render. E aí você começa a fazer aquele plano perfeito, faz todo aquele planejamento, aquela lista interminável de tarefas, mas você vai realizar todas hoje. E aí você começa ali a fazer as coisas. Aí lembra que precisa ir nas redes sociais, dar uma checada nas últimas postagens, ficar por dentro dos assuntos, responde um lá na conversa, responde o outro, chama mais outro. Assim o tempo vai passando. Aí você lembra de entrar lá numa loja virtual, separar uns produtos que você quer comprar, você vai deixar lá ajeitadinho já no carinho para quando o cartão virar. Aí você volta para as redes sociais, responde mais um, mais outro, e assim foi passando o tempo. Aí você pensa assim: poxa, agora eu vou sentar aqui, vou descansar um pouquinho, porque eu já fiz tanta coisa hoje. E aí quando chega no meio-dia, você olha para aquela lista interminável que você tinha feito na sua mente e você percebe que nem a metade foi realizada, muito menos do que isso. E aí aquela motivação, aquela empolgação que você começou o dia, simplesmente sumiu, desapareceu sem nem mesmo avisar. Se isso já aconteceu contigo, e eu tenho certeza que já aconteceu contigo, você precisa assistir aqui esse vídeo para dar um basta de uma vez por todas nessa situação e parar de se perder no meio do dia, mas começar a realizar aquilo que é importante e significativo na sua vida. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui nós conversamos sobre desenvolvimento, sobre como ser mais produtivo, como vencer a procrastinação. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. E se você já é de casa, já sabe, se você se identificou aqui com o assunto, já deixa aquele like aqui no vídeo. E o problema dessa situação toda, de começar o dia animada, mas não conseguir sustentar ao longo do dia, é que nós acreditamos que precisamos de motivação para realizar as coisas, para fazer as nossas tarefas, cumprir as nossas demandas. A gente fica pensando que é necessário sentir a vontade de fazer. E aí ficamos esperando ter essa vontade, essa animação toda para realizar as coisas. Só que essa animação toda, ela está ligada à nossa emoção. E o problema das emoções é que você um dia acorda animada, 2, 3 não. E mesmo quando você acorda animada, chega lá na metade do dia, você já está cansada. Quando chega lá no fim do dia, aí você se sente culpada por não ter feito tudo aquilo que era realmente importante. Você se sente culpada porque você se distraiu no meio do caminho, porque você foi fazendo outras coisas que não eram tão importantes, que não eram de fato significativas. Isso foi ocupando o seu tempo e acabou não sobrando ali um espaço para você fazer aquelas coisas que eram mais importantes. Se isso já aconteceu aí contigo, em algum momento, comenta eu aqui nos comentários, que aí eu sei que você se identificou exatamente com essa situação. Mas se depender da motivação não é o melhor caminho, o que realmente funciona então? O que realmente funciona é você ter uma estrutura muito simples, mas que te traz a clareza e o direcionamento para o seu dia, para você realmente saber o que é importante, aonde você deve estar colocando o seu foco a cada momento, porque não adianta você começar o seu dia com 15 coisas aí na sua lista, e aí você olha para essas 15 coisas e você pensa assim: poxa, mas por qual que eu começo? Aí você passa um tempo ali avaliando, acho que eu vou começar pela 3, não, vou começar pela 7, não, vai ser pela 8. Aí você começa, você tá lá fazendo, mas tá pensando: não, mas será que eu não deveria começar pela 4 ou pela 5? Aí você decide: não, vou deixar isso aqui de lado, vou lá fazer a atividade número 4 da minha lista. Aí você tá fazendo, você pensa: não, mas eu acho que a 3 é mais importante. Aí você pula para outra atividade. E assim você vai pulando de uma coisa para outra. E no meio dessa pulação de tarefa em tarefa, que você começa, mas nunca conclui, ainda você se distrai com outras coisas que não estavam nessa lista, com as redes sociais, com aquela checada no celular e assim por diante. E aí o seu dia nunca rende, porque você está sempre pulando, e o pior
é que toda essa indecisão de qual tarefa é mais importante vai te sobrecarregando mentalmente. Existe um ponto aqui muito importante que nós precisamos prestar atenção, que é a fadiga da decisão. É quando você passa o tempo todo ali fazendo escolhas no seu dia, tomando decisões. Nós já temos, sim, muitas decisões para tomar, mas se a gente se sobrecarregar ainda mais com essa decisão do que fazer primeiro o tempo todo, a gente fica avaliando ali o que realmente deveria estar fazendo, isso vai gastando a nossa energia, nos sobrecarregando, nos desgastando. E aí, quando nós estamos mais cansados, é muito mais fácil ceder para as distrações. É mais fácil a gente deixar de lado aquilo que é importante e fazer algo que é mais fácil, que é mais prazeroso, mas que na grande maioria das vezes não traz resultados. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos cansados. Eu não sei se você já parou e prestou atenção nisso aqui. Quando você está cansado, você acaba pegando muito mais o celular na sua mão, checando muito mais redes sociais, conversas e assim por diante, vendo coisas ali só para se distrair, e aí você tem aquela sensação que está ocupado, mas não fazendo algo realmente produtivo. Está ali só passando o seu tempo, e aí depois vem aquele sentimento de culpa lá no final do dia por você não ter feito aquilo que realmente era importante. E muitas vezes isso acontece por conta dessa fadiga, do excesso de decisões. E o que realmente me ajuda nesses momentos é ter uma estrutura muito simples, mas que diminui a quantidade de decisões que eu preciso tomar no meu dia a dia, que me permite ali organizar, planejar minha semana e saber o que realmente é prioridade, para mim saber exatamente aonde colocar o meu foco, a minha atenção, a minha energia, ao invés de eu ficar ali gastando tempo, gastando a minha energia mental com decisões de qual tarefa fazer, eu coloco toda a minha energia na execução da tarefa. Isso faz toda a diferença para você realmente avançar e não ser mais um dia que nem há tantos outros em que você foi se enrolando, enrolando e não realizando quase nada. Essa estrutura realmente me permite começar o dia sabendo o que eu preciso fazer. Porque não adianta aquela lista lá de 15 tarefas. É melhor você colocar 3 prioridades para o seu dia e você realmente cumprir. É assim que eu trabalho aqui. Por exemplo, hoje a minha prioridade principal era gravar esse vídeo aqui para vocês. Isso envolvia eu criar um roteiro, pensar num tema, num assunto, gravar o vídeo aqui. E tem dias que o foco é nos atendimentos dos clientes, na mentoria, no processo de coaching. Eu tenho focos para o meu dia, que aí facilita. Eu sei o que eu preciso dar conta a cada dia. Eu não fico perdida entre 1000 demandas, que sim, a vida real tem muitas demandas. Mas nós precisamos aprender a se organizar, aprender a enxergar as nossas prioridades, a saber o que de fato é mais importante no nosso dia, senão realmente a gente se perde, se sobrecarrega e acaba deixando de lado as coisas mais significativas. E outra coisa que me ajuda muito é os blocos de tempo. Eu separo ali um tempo para as atividades pessoais, para as atividades do trabalho, para o lazer e assim por diante, porque lazer também é importante. Muitas vezes a gente subestima o nosso tempo de descanso, de se distrair realmente. É aqui que a gente precisa se distrair um pouco, se desligar do trabalho de fato. E é um descanso que realmente descansa. Não aquele descanso que eu passo ali o tempo todo só nas redes sociais e acaba me cansando ainda mais, mas aquele descanso que de fato você se desliga daquela agitação do dia a dia e se concentra em outras coisas, para de fato, quando você voltar para o seu trabalho, para as suas atividades, você esteja renovado, com a sua energia recarregada. É isso que faz toda a diferença. E aí, quando eu coloco esses blocos de tempo, porque se eu coloco assim, eu faço uma atividade pessoal, uma do trabalho, isso vira uma bagunça. Por exemplo, o meu trabalho é tudo aqui no escritório. Então, todas as coisas que envolvem computador, coisas do tipo, redes sociais,
eu resolvo tudo ali, uma atrás da outra. Agora, se eu misturo com as pessoais, eu vou estar um pouco aqui no escritório, vou correr lá na cozinha, vou correr para o outro lado, eu estou sempre indo de um lado para o outro, e isso vai me fazendo perder o tempo, e dessa correria de uma coisa para outra, sempre vem a distração, aparece aquela tarefa que não era tão importante, e aí você acaba realizando, porque você acha que tudo é urgente. Então, blocos de tempo, realmente você concentra a sua energia numa área, e facilita muito, rende muito mais. Fazer dessa forma, eu faço todas as atividades aqui de trabalho. E aí eu vou intercalando ao longo do dia alguns blocos, né, de descanso, de trabalho, de coisas pessoais. E aí, claro, isso depende muito da realidade, da necessidade de cada pessoa, essa questão dos blocos. Mas é ter um equilíbrio entre todas as áreas e a gente realmente conseguir ter aquele tempo de descanso, mas também ter o tempo em que a gente realiza as coisas que são importantes. E aí, nesse sentido, nos blocos de tempo, eu ainda gosto de ter horários ali bem definidos para mim realizar as coisas. Porque quando nós não colocamos um horário, a gente fica naquela coisa, depois eu faço, depois eu vejo. Porque a gente está dando desculpas que a gente quer, na verdade, é fazer quando der vontade, quando tiver a motivação. Só que como eu já falei lá no início do vídeo, a motivação é algo inconstante, que em poucos momentos a gente realmente vai estar motivado para ir lá e realizar as coisas. Então a gente não pode depender de algo que é de vez em quando a gente precisa todos os dias estar fazendo aquilo que é necessário na nossa vida. Então colocar ali horários faz muita diferença. Porque aí eu crio realmente um compromisso comigo mesma, que nesse horário, às 2 da tarde, eu vou fazer a minha gravação, às 10 da manhã eu vou criar o meu roteiro, e assim por diante. Eu tenho horários bem definidos, e isso me dá estrutura. Eu não fico pensando o que eu vou fazer agora, eu já sei, porque eu já planejei, eu já organizei a minha estrutura, e agora é só ir lá e fazer o que é necessário. E outro ponto que me ajuda muito é ter um plano para aqueles dias difíceis, sabe? Aquele dia que você realmente não acorda animada, ou que você acorda animada e acaba desanimando no meio do caminho, ou então acontece o imprevisto, o pneu do carro que furou, a porta que deu problema, o cachorro que ficou doente, aquele dia que sai fora do planejado. É extremamente essencial ter um plano para esses dias, para você não se perder. Porque a primeira coisa que nós temos a tendência de fazer nesses dias é simplesmente largar tudo, deixar de lado. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a criar o hábito da desistência. Se toda vez que eu estou num dia um pouco mais difícil, eu fico largando as coisas, eu vou criando ali o hábito de deixar de lado as minhas tarefas. Eu vou criando a desistência e isso vai se consolidando quanto mais eu repetir. Agora, se eu fizer o contrário, se eu tiver um plano para esses dias difíceis ali, em que eu defino um mínimo que eu vou fazer, uma pequena ação, sabe? Que eu vou, mesmo no dia difícil, eu vou continuar repetindo porque isso é importante, porque essa tarefa, ela é prioridade, então eu vou fazer pelo menos uma parte dela. Eu vou criando o hábito da consistência. E tudo aquilo que nós repetimos seguidamente na nossa vida, isso vai se consolidando, vai se enraizando. Então, se eu estou sendo constante sempre, eu começo a me tornar, de fato, uma pessoa realmente constante através da repetição. Por isso que é tão importante ter esse plano, sabe? Você saber já, você está preparada para esse dia mais difícil, esse dia que é mais complicado dar conta de tudo. Mas eu vou dar conta, então, do mínimo possível para mim não perder a consistência. E toda essa estrutura que eu falei aqui para vocês, eu explico de forma detalhada dentro do Guia da Rotina Produtiva, que é muito mais do que um guia passo a passo. Ele realmente tem uma planilha ali que te permite criar essa estrutura que vai te sustentar, que vai fazer com que você não fique dependendo só da motivação, mas que você vai ter clareza sobre o que é prioridade nos seus dias, você vai conseguir organizar, planejar a sua semana e saber exatamente o que é importante e em que momentos que você vai realizar cada tarefa do seu dia. Isso facilita muito no nosso dia a dia a execução, porque realmente a gente não desiste facilmente quando a gente sabe o que é importante e sabe quando que vai dar conta disso.
Se você quer saber mais detalhes do Guia da Rotina Produtiva, eu sempre deixo aqui embaixo o link na descrição e no primeiro comentário, então clica lá, confere no site que lá tem todas as informações bem detalhadas. E um ponto muito importante que nós não podemos esquecer é que ser produtivo não é fazer tudo, é você fazer aquilo que mais importa. Porque muitas vezes você passa o dia inteiro ocupada, mas não com aquilo que é significativo. Você acaba fazendo 1000 tarefas ali e aquilo que é mais importante muitas vezes fica para depois. Então, ser produtivo é você colocar o seu foco e sua energia naquilo que mais importa. E quando a gente desenvolve isso, a gente realmente passa a não depender mais só da motivação. A gente vai realmente lá e faz o que é necessário. Se mantém constante ao longo do tempo, mesmo naqueles dias difíceis, mesmo quando a gente está desanimada, não acordou bem e assim por diante. E se você deseja aprender mais sobre constância, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre os segredos de ser constante. E eu vou deixar aqui do ladinho para você continuar assistindo. E se você chegou até aqui, deixa o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva aí que vem muitos vídeos legais à frente. Um abraço e até mais.